Hoje eu quero conversar com você sobre estudo, tá? Eu acredito que hoje todo mundo já reconhece a importância que é estudar e o valor que isso tem. Eu quero comentar sobre 3 pontos específicos, que é como estudar, quando estudar e quanto eu devo estudar. João, primeiro, como eu estudo matemática? Há diferentes formas, há diversos jeitos de estudar. Por quê? Porque depende de cada pessoa, tá? Algumas pessoas se dão melhor lendo matérias, outras pessoas se dão melhor resolvendo exercício, outras pessoas se dão melhor fazendo resumo, outras pessoas se dão melhor assistindo, né? Ouvindo alguém explicar, outras já tem que estar com outra pessoa por perto. Então há diferentes formas. Agora, para mim, na minha vivência como estudante, como professor, no meio da matemática, a melhor delas é a resolução de exercícios. E quais são os passos para a resolução de exercícios? Você precisa compreender a definição das coisas, tá? Você precisa entender a ideia do que você está mexendo. Se possível, compreender aquilo de forma tão bem entendida que você traz para a sua vivência e consegue explicar de forma fácil. Isso é muito importante se você conseguir fazer e tiver o apoio para isso. Saindo dessa ideia, você precisa conhecer as regras, tá? O que me impede de fazer certa coisa, quando eu posso utilizar, quando eu não posso utilizar. Depois disso, eu preciso ir para os exercícios e aí colocar em prática tudo que eu aprendi. Na matemática, só teoria não basta. Você precisa saber desenvolver aquilo. É como se eu jogasse uma ferramenta na sua mão e você precisa entender para que aquilo funciona, como que onde eu utilizo aquilo, quando eu posso ou não utilizar aquilo, que são as regras, e depois ir para a prática e utilizar, para ver o quanto aquilo me ajuda, em que situações me ajuda e em que situações me atrapalha. Você precisa saber disso e com certeza, e utilizando esses passos, fazendo o possível para poder desenvolvê-los, você vai ter bons resultados na área de matemática. Isso funciona em qualquer fase de estudo. Agora, João, quando eu devo estudar? É importante que você não deixe acumular as coisas, tá? Se eu tenho uma prova na semana que vem, eu não posso começar a estudar hoje. Quer dizer, há exceções, mas não é interessante, principalmente para quem já tem certa dificuldade. Acumula matéria, te causa um desgaste, você não vai conseguir entender, não vai ter tempo suficiente, então não é bom. Isso principalmente para provas de concurso e vestibulares. Você não deve fazer isso. Você vai sofrer mais do que colher resultados. Então, é interessante que você estude todo dia um pouco. Se, por exemplo, você está na escola ou então você está tendo algum curso online, faça o seguinte: todos os dias que tiver matéria, você estuda. Assim que terminar, você tira um tempo e estuda aquilo que foi dado. Relembre o que o professor falou. Se for o caso, faça um resumo, reescreva. Se ele falou alguma ideia, sempre deixa anotadinho no cantinho, você vai ler de novo. Se ele passou algum exercício, tenta fazer novamente. Porque caso tenha dúvidas, na aula seguinte você já pode tirar a dúvida e compreender uma coisa que está fresca na sua mente e que você se esforçou para aprender. Na matemática, a gente precisa esforçar, tá? Você precisa realmente pegar e fazer. Você só vai aprender se você forçar o seu cérebro a compreender aquilo e a fazer, né? Seja até mesmo repetir o que foi feito. Você precisa disso. E quanto eu devo estudar? Eu não aconselho, e eu já vi muito isso, estudar muitas horas. Existem mães que colocam os filhos para estudar muitas horas por dia, mas aquilo piora a situação. Por quê? Se você não sabe a forma correta de estudar, se você ficar muito tempo com o livro na mão, é tempo jogado fora, tá? Você não vai aprender. A criança vai ficar desmotivada, a criança vai ficar triste, porque, poxa, mas eu estou estudando 5 horas por dia e eu não estou aprendendo? Por que disso? Então vai atrapalhar muito mais do que ajudar. Então pense comigo e compreenda que o importante é qualidade e não quantidade, certo? Então, se você compreende os passos, se você já amadureceu sua mente o suficiente para compreender a forma melhor que eu lido com o estudo, como é que eu entendo melhor as coisas? Se você já enxerga isso, o que é mais fácil para quem está no ensino médio ou tentando concursos, né, que já tem uma caminhada aí nos estudos, se você enxerga isso, o seu tempo vai ser de muito mais qualidade do que de quantidade. E separando isso por etapas, você todo dia você estudando um pouquinho, você vai ver que lá na frente os resultados colhidos vão ser muito melhores, você vai se estressar menos e vai se dar muito bem.